Pelas condições apresentadas pelo Leite Lopes e de todo o seu entorno, optou-se pela remoção do aeroporto para fora do anel viário. Foi a proposta de lei resultado das intensas discussões políticas do Poder Executivo com a sociedade civil e aprovada na Câmara Municipal. 2 anos depois, em 1997, de uma forma meio confusa na elaboração de um projeto de ampliação do Leite Lopes, começou a saga do aeroporto, onde a manipulação de informações ficou patente, assim como a má qualidade das justificativas técnicas para essa proposta de ampliação. Em 2007, a Fênix Leite Lopes ressuscita e desta vez com estudos compostos de arrimas. Analisados esses estudos, foram sumariamente desmascarados. Esses estudos eram tão ruins que, na análise pelo CONSEMA, foram considerados de baixa qualidade e que deveriam ser refeitos. Esse estudo, para simular a validade da alternativa Leite Lopes, entre outras elucubrações, tentava reduzir os valores a serem pagos pelas desapropriações, ficando clara a intenção de se financiar a ampliação do Leite Lopes como as poupanças das populações pobres, que construíram no seu patrimônio material e social a muito custo e de artificialmente justificar economicamente a ampliação no lugar de um novo aeroporto. Em razão de todos os questionamentos técnicos que invalidavam a possibilidade de ampliar o Leite Lopes, principalmente pela impossibilidade física de implantar uma pista cargueira segura, a catástrofe ocorrida com o avião da TAM em Congonhas deixou claríssimo para todos que o risco do Leite Lopes se transformar em outro Congonhas era real e objetivo, podendo ter como participantes, além dos passageiros e tripulantes, a própria população residente nas áreas de maior risco. O fato ficou tão evidente que o projeto de ampliação do Leite Lopes foi retirado definitivamente pelo DAESP. Em razão disso, o acordo com o Ministério Público na defesa intransigente e corajosa do interesse público. Contrariando o bom senso, as forças interessadas no uso do Sol Leite Lopes a qualquer custo, por razões imediatistas e oportunistas e, fingindo que desconhecessem as implicações negativas para o desenvolvimento regional e de Ribeirão Preto, insistem em fazer a ampliação de um aeroporto tecnicamente já condenado. Manifesta ao Ministério Público e sociedade em geral o que significaria para nós, comunidade do entorno do aeroporto Leite Lopes, a quebra do acordo judicial firmado entre o Ministério Público e Governo do Estado, que impede a ampliação do aeroporto Leite Lopes. 1. Terrível desrespeito devido ao aumento da propaganda de convencimento e manipulação das informações, principalmente quando se divulga através de alguns setores da mídia a falsa valorização das casas, o ilusório anúncio de empregos preferenciais para os vizinhos ao aeroporto e não mencionam a não recomposição das nossas perdas no tocante à vantagem da coisa feita. Em suma, o papel Noel Leite Lopes da ampliação do aeroporto. Item 2. Terrível desrespeito quando os Só Leite Lopes a qualquer custo tentam passar para a sociedade que aqui na maioria somos favelados e que, quanto aos proprietários, os mesmos estão irregulares e irresponsáveis por edificarem suas casas nas áreas de zoneamento de ruído, sendo que não adianta se construir um novo aeroporto, que a situação vai se repetir por culpa nossa. Esclarecemos que o verdadeiro invasor não somos nós, comunidade local, e sim o próprio Leite Lopes, que de aeródromo foi elevado à categoria de aeroporto na década de 80, quando o ruído aeronáutico se expandiu e passou a invadir nossas casas, que já estavam estabelecidas lá muito antes, desde a década de 1950. Item 3. Terrível desrespeito com nossas raízes, quando tentam resumir a questão toda da população do entorno como uma questão econômica, de financiamento de casa de coab para o desfavelamento,
ou desapropriações para os proprietários. Não somos meramente valores econômicos que se compram. Temos nossas raízes na comunidade, nossa identidade cultural. A duras penas, graças a um fortíssimo movimento comunitário que, através das décadas, tem exigido do poder público aquilo que nos é de direito, equipamentos comunitários que até pouco tempo atrás não tínhamos, como escola, posto de saúde, pavimentação asfáltica, etc. Esclarecemos que lutamos até hoje contra as perspectivas que os adeptos do só Leite Lopes a qualquer custo, que quanto mais carente for o entorno do Leite Lopes, mais barato fica o montante das desapropriações, requeridas para ampliação almejada através dos ataques ao acordo judicial entre o Ministério Público e o Governo do Estado, representado pelo DAESP. Existem outras alternativas, pelo que não se justifica qualquer tipo de desapropriação, que na verdade significa expulsar famílias para garantir o empreendimento econômico privado. E a alternativa sim, existe. É o Leite Lopes fica como está e um novo aeroporto já. Esclarecemos que, segundo o CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, 86% dos acidentes ocorrem nos pousos e decolagens das aeronaves, ou seja, dificilmente avião cai no seu percurso, e sim nas áreas de aproximação. Aqui na área compreendida pelos bairros, desde a Ribeirânia até o Simeone, residem cerca de 100 mil pessoas, que estarão sujeitas ao potencial aumento de risco, caso essa estúpida ampliação se concretize. Hoje estamos aqui mais uma vez juntos. Eu fico bastante emocionado, pois sinto neste momento que não foi em vão quando nós partilhamos por repetidas vezes a opinião de que nós seremos vitoriosos nesta luta. Vitoriosos primeiro, porque nós conseguimos estar acompanhados por muita gente que progressivamente ajudou a formar um movimento forte e determinado. Movimento que recusa a implantação na vizinhança de um sério perigo tipo Congonhas. E propomos por isso uma alternativa que deve vir ao encontro daquilo que a nossa região precisa e merece. Saber um novo, amplo, moderno e especialmente seguro aeroporto. O plano diretor de 1995 já textualmente afirmava que Ribeirão Preto precisava de um novo aeroporto fora do anel viário. Ora, nós estamos em 2011 e essa novela ainda se estende. Administrações passam e não levam em conta o que significa um novo aeroporto para não somente Ribeirão, como a região. Ribeirão cresceu nessas décadas num índice muito elevado. Nós constatamos não somente no processo de favelização da cidade, que não é um processo exclusivamente migratório, mas é um processo de exclusão. São famílias que não têm acesso à moradia popular nessa faixa. E, além disso, esse índice de crescimento demográfico elevado é acompanhado por um índice de desenvolvimento econômico também bastante elevado. Não é à toa que é a capital do agronegócio, falado de boca cheia por todos os empresários. No entanto, como nós podemos conviver com um arremedo de aeroporto como Leite Lopes, mesmo estendendo suas pistas em 300 metros, isso é como se fizesse um remendo ou um puxadinho nas nossas casas. Então, aliás, essa cidade é muito comum essa história de puxadinho, de fazer as coisas pela metade, essa falta de visão de planejamento é uma coisa crônica em Ribeirão Preto. Nós precisamos, sinceramente, lutar contra essa inércia. O que acaba ocorrendo em Ribeirão Preto, muito, é um ranço autoritário ainda que perdura na nossa cidade, notadamente no poder público, que representa o poder político, o poder econômico,
que é acostumado a decidir as coisas na base do autoritarismo. Eu mando e vocês obedecem. É um ranço de latifundiário e etc. E eles não contavam, penso eu, com a existência de inteligência abaixo do Equador, com a existência de resistência abaixo do Equador, de mobilização, que é isso que eles estão vendo e resistindo agora, e experimentando agora. Portanto, eles terão que repensar esse processo, porque nós não aceitaremos, pura e simplesmente, goela abaixo, esses puxadinhos, como bem mencionou o Mauro, né? Portanto, a opção por Congonhas é uma opção política e econômica imediatista, nem de médio prazo é isso. Então, e as pessoas estão acostumadas a resolver as questões de Ribeirão Preto nesse imediatismo. Não é uma falta de planejamento, é um planejamento para poucos e um planejamento imediato. Existe planejamento, sim, de maneira muito pontual, para poucos de maneira imediata. Eu gostaria de saber o seguinte, se a Tomás Alberto Eicher, que tem mais de 500 metros sem iluminação e sem calçada, como se as pessoas que lá vivessem e transitassem nem pessoas fossem, se esse mesmo episódio se desse lá na João Fiuza, quantos dias ou horas a prefeita duraria? Existe sim uma lei federal dizendo que a iluminação pública não pode atrapalhar o avião descer no parlamento, né? Mas também tem uma lei municipal que não pode ter avenidas sem iluminação pública e nem calçada. Muito bom. O aeroporto, que é uma atividade comercial, vamos discutir se ela é de interesse público ou não, é meio longe essa história. Mas por que então o aeroporto não fica obrigado a ter um cidadão que opera, o avião vem descendo, apaga a luz da Tomás Alberto Eicher, desceu o avião, acende a luz da Tomás Alberto Eicher, é como uma cancela, aliás, proposto pela Associação de Engenharia, uma tal cancela. Eu penso que seria uma ideia, senhor promotor, colocar o DAESP. Ele tem que dar um jeito nisso. Isso comprova de maneira inexorável a absoluta desconformidade urbanística desse aeroporto. Na audiência do movimento para o novo aeroporto regional de Ribeirão Preto, realizado em 22 de fevereiro no Ministério Público, os técnicos foram favoráveis a se construir um novo aeroporto de Ribeirão Preto. Já a classe política insiste em ampliar e remendar o atual, insiste em reverter a decisão judicial do TAC, firmada em 2008, com sentença transitada em julgado, como se as leis não fossem feitas para valer, podendo criar mais uma celeuma jurídica sem fim. Segundo o saudoso especialista na matéria, professor engenheiro doutor Romeu Porcini, é uma estupidez em transformar o Leite Lopes em aeroporto internacional de carga. Paranac, Leite Lopes, onde está, não serve. Na avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto Leite Lopes está com a sua capacidade de aviação limitada e não atenderá às necessidades de Ribeirão Preto nos próximos anos. A cidade precisa, com urgência, embora tardiamente, de um planejamento a curto, médio e longo prazos, dando o rumo certo ao seu desenvolvimento sustentável em prol do bem comum. Embora sendo redundante na proposição, volta ao assunto. O Leite Lopes poderá ser parte do sistema de aeroportos do Rio Paulista, direcionado à aviação geral, aviões de menor porte, helicópteros e voadores. Poderá abrigar oficina de manutenção e reformas atendendo a esse segmento da aviação civil. Poderá abrigar indústrias de aviônicos que exigem pouco espaço e geram produtos de alto valor agregado. Poderá sediar eventos aeronáuticos e estar servindo para uma série de atividades afins, formando um verdadeiro núcleo aeronáutico especializado. Para o país que gastará não se sabe quantos bilhões de reais na Copa Mundial de Futebol das Olimpíadas para desfrute de apenas algumas semanas, deixando inúmeros elefantes brancos para a insônia dos pósticos, que serão alguns milhões para a construção do nosso aeroporto definitivo, que implementará, sem dúvida, um desenvolvimento local e regional com décadas beneficiando as nações. Conclama a todos os cidadãos de bem e principalmente os políticos locais e regionais que se unam no esforço único conjunto para lutando, dotar a cidade e região do grande aeroporto internacional de carga e passageiros que já estaria funcionando há anos, não fosse o império da mediocridade.
Tem favela que está em muitas situações piores do que as favelas do Complexo do Aeroporto, que tem que ser removida, que vai morrer gente, e o poder público está fazendo vista grossa. Tá? Então lá estão querendo tirar lá para favorecer meia dúzia de empresários para poder fazer galpão e massacrar com toda a população do grande aeroporto. Eles preferem massacrar com 100 mil pessoas que vivem ao lado do aeroporto Leite Lopes do que desapropriar 50 metros de cana quadrada do usineiro. Muito bem! Nós precisamos romper e vencer o império da mediocridade. E o Ministério Público é um aliado de todos aqueles que lideram os movimentos populares sérios, no sentido de levar avante as suas lutas políticos e jurídicas, no sentido de transformar esse país num país que seja efetivamente democrático. E é por isso que nós estamos também nessa luta, junto com vocês, né, no aeroporto. Impedir que continue esse absurdo social, esse absurdo urbanístico, esse absurdo ambiental que é o aeroporto Leite Lopes. Qualquer pessoa de mediana inteligência, né, percebe que é um absurdo ter um aeroporto dentro da cidade, pelos riscos, pelos problemas de toda a ordem que o aeroporto pode causar. Porque, segundo os especialistas em engenharia aeronáutica, lugar de aeroporto é longe da cidade. Nós estamos atentos para todos esses aspectos, social, político, econômico, jurídico, urbanístico, ambiental, que recomendam um outro aeroporto fora de lá, e, portanto, não estamos nos rendendo apenas aos aspectos comerciais e mercantilistas de uma pequena casta que vem para Ribeirão Preto fazer os seus negócios à custa da qualidade de vida do povo ribeirão-pretano. Por sobre a sociedade organizada, por sobre o Ministério Público, por sobre a Defensoria Pública, eu garanto aos senhores, eles não passaram.